Olá, estamos começando o programa Gisele Almeida e hoje o assunto é autismo. Estou aqui com 3 mulheres maravilhosas e vamos falar sobre esse assunto, sobre o autismo, começando... bom, primeiro eu quero apresentar essas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo, né? Vamos lá. Helena Glaziella. Helena, ela é da AMA de Várzea Grande, presidente da AMA, pedagoga. Tudo bom, Helena? Tudo bem, obrigada por nos receber aqui. E temos bastante coisa para conversar. Muita coisa. Me fala o que quer dizer AMA, associação? AMA tem em várias cidades, vários estados tem as associações AMA. Ela habitualmente chama Associação dos Amigos dos Autistas. No nosso caso ela é mais extensa, porque nós abraçamos as crianças com deficiências e doenças raras. Então é a Associação dos Amigos dos Autistas e das crianças com deficiência. Bacana. A Glauciele Oliveira está aqui também, ela é psicóloga e eu vou chamá-la de Glau. Tudo bom, Glau? Tudo bom, bem? Tudo bom. Obrigada, viu, pela presença aqui. Eu estou aqui com minha querida amiga Nayara, que é a mãe do Dom, né, o Dom que é autista. Então, de hoje vai conversar, é uma roda de conversa, eu costumo falar que é uma roda de conversa, mas na verdade é uma meia-lua. A gente vai conversar muito hoje sobre esse tema. Quem começa? Ergue a mãozinha. Não, vamos aqui. Vamos deixar as mães. Vamos começar. Lembrando que você tem 4 filhos e 2 meninas com autismo, é isso? Sim, sim. Uma delas já tem 18 anos e o diagnóstico foi tardio, né? Nós tratamos ela a vida toda de dislexia e então os traços eram muito sutis, nós não percebemos. Quem se percebeu autista foi ela. Como que é esses traços sutis? Uma dificuldade de relacionamento, uma pessoa mais tímida, não gosta muito de eventos com muita gente, prefere eventos mais silenciosos. Helena, tem tanta gente que é assim, né? Sim. Eu conheço tanta gente que não gosta de barulho, que não gosta de multidão, que tem fobia, que prefere muito mais ficar em casa, no seu cantinho. E aí, né? Enquanto isso não te incomoda socialmente... Né? É um traço da personalidade da pessoa. A partir do momento que isso começa a te causar uma dificuldade social, uma dificuldade no seu trabalho, né, nos seus relacionamentos, aí é a hora de procurar, né, um diagnóstico e ajuda. Essa é a grande dificuldade de quem se descobre adulto. Passa às vezes por vários relacionamentos, não sei porquê, não dá certo com esse, não dá certo com aquele. No trabalho tem dificuldade de trabalhar em equipe. Enquanto isso é uma coisa só que inquieta a pessoa, tudo bem. Agora, a partir do momento que isso começa a afetar o seu dia a dia... Qual a idade foi diagnosticada? Quase 18 anos. Com 18. Você tem mais uma filha com autismo também. Sim, Isadora tem 4 anos Foi diferente? Foi diferente. Porque ela já apresentou bem no início da infância. Ela estava com 1 ano e 8 meses quando os sintomas ficaram bem claros. Quais foram os sintomas? Ela simplesmente começou a não falar mais. Ela só repetia as falas dos desenhos, cantarolava as musiquinhas, mas ela não interagia com a gente, ela não conversava. Você chamava a impressão que ela era surda. Essa era a impressão. O Dom foi assim também. Com o Dom também? Sim. O Dom hoje tem quantos aninhos? O Dom fez 5. Conheço o Dom, super carinhoso, né? E o Dom também teve essa característica, ele estava desenvolvendo com 1 aninho super bem, olhava nos olhos, ouvia, porque ele fazia alguns sons ainda, emitia alguns sons, mas aí depois de 1 ano e 2 meses ele já começou a ficar no mundo dele, muito focado nos brinquedos. Né, olhando os brinquedos e já não virava quando eu chamava Dom, ele já não olhava mais, eu tinha que insistir bastante. Então e aí ele nem falou, né? Ele não desenvolveu a fala, ele é não verbal, agora que ele começou a falar mamã. Então, a gente observava nela um comportamento muito diferente das outras crianças. Ela não brincava com uma boneca, ela gostava de enfileirar a caixinha, a tampinha, colocar um em cima do outro, fazer torre, era sempre aquela mesma brincadeira. E ela sentada, você podia chamar 1, 2, 10 vezes que ela simplesmente não te ouvia. Então, eu chegava na escola para buscar, ela estava brincando nos cantinhos da escola. E eu chamava, quando eu chegava perto, que eu olhava para ela, que ela me reconhecia. E aí eu falei, tem algo errado. Tem alguma coisa estranha. Não é uma coisa habitual de uma criança
2 anos. E na escola ninguém também identificou? Identificaram, Identificaram? mas ficaram com medo, com de receio te falar. de como é que eu ia receber. Olha. Mas isso é bem perceptível. Eu também faço acompanhamento na escola e isso é uma das queixas que os professores falam. Que realmente eles percebem alguma coisa estranha, mas o medo de falar. Porque quando fala, o pai tem uma outra reação. Que nós sabemos que tem a negação de algum sintoma de que o filho tem alguma coisa diferente. Né? Então, é algo que eu ouço assim, muito dos professores, dos cuidadores, que percebe alguma coisa diferente, porque está no meio de 15 crianças, que a maioria está agindo de uma maneira e só que ela está agindo diferente, mas o medo de falar pela reação dos pais acaba inibindo eles de dar esse comunicado. Mas qual é a reação dos pais nesse momento, da maioria? A maioria vem com a negação, né? A maioria, eles trazem assim, eu era assim quando eu era pequeno, eu era tímido, eu não falava, eu não gostava muito de brincar com outras pessoas, ou eu comecei a falar a partir dos 2 anos. Então, os pais trazem muito isso no discurso, até quando vem no consultório mesmo. Falam, doutora, eu vim agora porque um professor falou, e aí minha família começou a sinalizar, o meu filho parou mesmo de falar, falava algumas coisas e parou de falar. Mas até um pouquinho antes eu achava que era normal, porque eu era assim. Era tímido, ou às vezes o né? Pediatra também. Ou o tio falou, ou o tio também demorou para falar, o avô era assim, a minha mãe fala que eu fui assim. Então, E fui desenvolver depois, e hoje eu trabalho, hoje eu sou casada, hoje eu tenho uma vida boa. Então eu achava que meu filho ia desenvolver também, ou vai desenvolver. E não sei, é isso mesmo? Até vem com a dúvida, né? É autismo mesmo? Porque eu não sei, porque eu era assim. Então acho que essa criança vai desenvolver e tal. Então tem muito isso. E quando é realmente diagnosticado, tem muito a questão do luto, né? Da negação, que vocês que são mães, acho que vai poder falar ainda melhor do que a dificuldade eu. da família, tem uma boa parcela que tem essa dificuldade em aceitar. E todos aqueles que não têm essa dificuldade em aceitar, aceitam, mas nós passamos pelo luto. Nós geramos um filho e nós idealizamos aquele filho. E aí, quando ele começa a se mostrar de uma maneira diferente, que precisa de cuidados especiais, é inevitável você passar por esse processo de tristeza, como é que vai ser, a incerteza, né? De como foi para você? Porque você, na verdade, não foi uma só vez, né? Foram 2 vezes. A primeira vez, a minha filha, a gente lutou muito com um diagnóstico, mas da dislexia, porque primeiro ela teve dificuldade na fala, depois ela teve dificuldade de aprender a ler e escrever, demorou muito em relação aos outros. E eu sou professora há 29 anos, agora imagina, o seu filho mais velho aprendeu a ler com 6, a outra com 5 para 6 anos leu, a outra 6 anos, 7 anos, 8 anos, você fala, gente, o que está errado? Tem alguma coisa errada? E aí você começa a achar assim, o erro está em você, não está na sua filha, a escola não está boa, você não está tendo atenção. E aí eu fui estudar, fui aprender, mas a gente não tinha esse diagnóstico da dislexia. Quando chegou o do autismo, não tinha da dislexia, que foi uma luta entender por que é que ela não aprendia a ler, a escrever. Ela hoje caminha com as dificuldades dela de leitura e escrita, mas você vê, com 12 anos ela aprendeu a ler, com 15 ela entrou no IFMT, agora com 18 ela passou no UFMT para engenharia civil. Então, a leitura e a escrita a dificuldade persiste a vida toda, né? Quando Isadora apareceu com esse diagnóstico, que eu levei para o meu marido, ele disse, não é possível, porque eu já trabalhava com criança autista, e ele sabe a luta que é, né? Ele disse, não é, eu falei para ele, aí eu falei para ele, olha isso, olha, ele foi observando, aí ele olhou para mim e disse, e agora? Eu disse, a mesma luta, quando é que foi fácil? Nunca foi fácil, a mesma luta, vamos em frente. Né? E a gente transformou a palavra luto em verbo. E aí nós fomos lutar. E aí, por isso que a gente montou a associação, porque eu falo sempre, gente, lutar pela Isadora é fácil. Eu tenho uma estrutura familiar muito boa, graças a Deus. Eu tenho meu filho, minha nora, tenho minha filha, né, que tem um namorado que eu falo, meu genro, que me ajuda demais. Eu tenho a outra filha, todo mundo tá ali, né? Meus cunhados são muito super carinhosos, minha sogra. Eu tenho uma estrutura muito boa. Lutar pela Isadora é fácil. Mas tem mães que não têm esse apoio.
e não tem, às vezes, apoio nenhum. E vocês têm contato com essas mães que não têm apoio. Sim. Né? Então eu imagino como é para vocês verem a situação delas, né? E eu sei que muitas delas, o marido abandona quando descobre que tem um filho, né? Com autismo ou qualquer outra deficiência, enfim. E essas mulheres ficam sozinhas, sem nenhum tipo de carinho, né? Não tem estrutura nenhuma. Você que é psicóloga, me fala, como é que essas mulheres, de que forma que elas são ajudadas nesse momento, amparadas, eu até né? tô terminando um artigo, e nas pesquisas, tanto no Brasil como fora do Brasil, né, nos Estados Unidos tem muito mais artigo do que aqui sobre o autismo, até fala que quando é descoberto a questão do autismo ou qualquer outra deficiência, ou qualquer transtorno, essas mães acabam elas lutando mais do que o esposo. Então elas acabam ficando sozinhas nessa luta, né? Mesmo o marido estando junto. Mesmo o marido estando junto. Quem toma a frente são essas mulheres, são as mulheres, né? E acabam tendo muito divórcio. O índice de divórcio é muito grande, porque elas tomam essa luta para si, e por não ter tanta ajuda de família, de outras pessoas para estar ajudando, o marido também acaba ficando de lado, né? Porque é uma realidade, vocês que são mulheres sabem que não é fácil, que é uma vida corrida, não é uma vida de você levar uma vez na terapia, uma vez na semana, não, é fono, é TO, é fisioterapia. Muitas acabam trabalhando um período ou acabam nem trabalhando. É muito difícil. Porque é uma vida intensa para que essa criança possa desenvolver. Meu marido fala sempre, ele fala assim, coloca todo mundo na frente, né? E se sobrar um tempinho pra mim. Fica o marido. Né? Se sobrar um tempinho pra mim. A gente sabe que é uma brincadeira, mas tem o seu fundo de verdade. Prioridade, né? Tem, porque a gente acaba colocando essa prioridade na frente, porque nossos filhos precisam desse atendimento com urgência, né? Para que eles tenham qualidade de vida lá na frente, para que eles tenham autonomia, eles precisam desse atendimento agora. E quanto antes for diagnosticado e quanto antes começarem, né, as atividades, com certeza ele vai ser um jovem, um adulto mais adiantado, né? Eu, por então a exemplo, força realmente é essa. Tem que ter essa, não pode parar. Eu me separei do pai do meu filho, a gente não sabia que ele era autista ainda. Ele tinha 1 ano e 1 mês nessa época. E desde então, realmente foi muito difícil para ele o diagnóstico. Ele viveu o luto de uma maneira muito mais difícil de lidar do que eu. A mãe já quer logo ir para ação. E o pai não, tem aquela reação, e agora? Meu filho não vai fazer tudo que os filhos dos meus amigos fazem, não vai jogar bola né? comigo, não vai passear comigo, não vai interagir muito comigo. Muito difícil, né? isso. E assim, como é aquela coisa, o divórcio já é uma coisa difícil, então realmente eu sou uma mãe que eu faço parte dessa estatística, que eu praticamente, a minha vida é eu e Dom, pra tudo. Tem os momentos dele com o pai, mas são raros momentos. Então, assim, quem leva na terapia, quem busca na terapia, quem providencia tudo, que organiza tudo, sou eu mesmo. Então acaba que pra mim, eu fico sem tempo. Como é que é a rotina, então? Como é que é a rotina de uma mãe que tem um filho autista? É uma rotina extenuante às vezes. Eu, como disse, eu tenho uma estrutura familiar muito boa nessa parte, mas tem dia que eu estou exausta. Quem leva? Quem que busca? Né? Você tem terapias, quando eles são pequenininhos, no caso da minha, que faz a terapia com o modelo Denver, que é um modelo de... podemos dizer que seria uma UTI, é um tratamento intensivo. Como que é? Quem que pode explicar? A Clau trabalha com isso, com o modelo Denver, e são assim, 20 horas semanais de terapia com a terapeuta. Como que é? Conta pra gente. Então, vamos falar um pouquinho do modelo Denver, né? O modelo Denver, ele agora está atingindo muito o Brasil, né? Aqui em Cuiabá está tendo também muitos profissionais que já estão trabalhando com esse método. Ele vem dos princípios da análise do comportamento, que é do ABA mesmo, que já é um tratamento bem conhecido, né? Que a gente trabalha com crianças autistas, adolescente ou adulto também. Só que ele é um tratamento intensivo. Ele é um tratamento que é no mínimo 15 horas semanais. Quando a gente fala assim, 15 horas, o pai assusta, porque está acostumado a fazer uma vez por semana, né? Ou 2 vezes. 15 horas semanais, você está fazendo 2 horas seguidas de terapia.
Só que é um tratamento hoje que está tendo uma evolução assim muito grande. Os pais que já estão fazendo que as suas crianças estão nesse tratamento, a evolução assim é gigantesca, né? Porque é um tratamento que trabalha com a intervenção precoce. O Denver trabalha intervenção precoce, que são as crianças de 6, 8, 9 meses até os 5 anos, né? Então ela pega para quê? Peraí, ele é diagnosticado com 6, 9 meses? Algumas Hoje já crianças tem. Já se consegue. São poucas. Ah, é? O diagnóstico são poucas. Só que assim, hoje os médicos não dão esse laudo já. Mas coloca que tem características, que tem sinais, mas não bate o martelo. Tipo, é autista. Não. Já coloca assim, ó, tem sinais. Vamos começar a tratar? É perigoso também se Dá falar o que tem, estímulo, né? né? Eu acho Até que porque a maioria dá o diagnóstico. Hoje no Brasil, o diagnóstico até diminuiu. Porque antes davam com 6 anos, 7 anos. Hoje está dando até com 3 anos. Então, com 2,5, alguns médicos agora tem batem 2 anos e meio. isso. Dom também. Batem Embora esse ela não martelo. tivesse todas as características, eu achei assim maravilhosa a neurologista. Ela disse, Helena, ela não tem todas as características, mas nós não vamos esperar que ela se manifeste. Vamos para terapia já. que maravilha, né? Então, 20 horas de Denver. Aí, mais 2 sessões de fonoaudióloga por semana. Mais 2 de terapia ocupacional por semana. Mais a ecoterapia. E ela ainda precisa fazer a natação porque ela tem ainda uma dificuldade motora que ainda persiste. Helena, te pergunto o seguinte, você tem toda essa estrutura, né? As pessoas que te ajudam, a sua família. E quem não tem isso e não tem dinheiro? Tá perdido, É, porque nós não tem estamos condição. numa luta para conseguir algum tipo de atendimento digno. Primeiro, nós não temos um protocolo, né? Se hoje ela chegasse para mim, né, e dissesse, Helena, eu tenho um diagnóstico, por onde que eu começo? Eu vou falar para ela, na luta. Por quê? São poucos os profissionais que trabalham na rede pública, poucos. TO mesmo, que é terapia ocupacional, não difícil. tem, Aqui em Cuiabá. em Várzea Tem que Grande pagar. não tem nenhum, Tem que pagar. pagar. Quanto é uma Até- sessão com a TO? em torno Mais ou de menos. 120, 120, 150. Pode fazer quantas vezes na semana? 2 Assim, vezes. não é nem a questão de no não mínimo, ter na é. rede pública. Em Cuiabá e Várzea Grande tem Grande não, poucas, até no particular. Até no particular. Nós não tem esse curso de formação Não tem esse aqui curso no aqui. Mato Grosso, terapia ocupacional, só tem fora. As poucas terapeutas ocupacionais que tem aqui no município de Cuiabá e em poucas cidades, vieram de fora, fizeram o curso fora. A nossa luta é que a UFMT, que já tem um projeto aprovado, pudesse disponibilizar esse curso, para que a gente tivesse, né, mais profissionais. Então, E nós por que não temos. disponibilizam? Uma boa pergunta. Porque o projeto Se não está temos a pronto. resposta, vamos em busca da resposta. O projeto está Né? pronto, Pronto, foi e feito ainda não junto tem. com o projeto de odontologia e outros projetos. Todos Andaram, né? esses andaram, vão ser implementados e terapia O que vocês ocupacional não. não foi. Não foi. Não. Então, o que a gente E não precisa fácil é achar uma vaga com uma... Realmente. Então, Não. além de. Fica na Voltando fila de aqui, espera, eu né? preciso começar o tratamento. O que eu faço? Nós vamos em busca dos CAPSI, que é o Centro de Atendimento Psicossocial da Infância e Adolescência. São pouquíssimos profissionais e eles estão atendendo só os casos graves. Deixa mais claro quem são essas pessoas. São CAPSIs. psicólogos, fono. O autista ele precisa principalmente desses 3 profissionais: fono, psicólogo e terapia ocupacional. São os principais. Os outros também são muito necessários, mas sem esses 3 não tem como Esses um são autista prioridades, ter. Prioridade. né? Prioridade. E aí você vai para o CAPSI, às vezes tem fono e tem psicóloga, mas não tem terapia ocupacional. E essa fono e essa psicóloga estão sobrecarregadas, porque às vezes é um profissional em cada área para atender o município inteiro. Temos o CRIDAC, que é o Centro de CRIDAC, Reabilitação do Aquino Correia. Tem em Várzea Grande uma sede deles e tem aqui no Centro Político. Tem os profissionais, mas não é o suficiente para atender todas as crianças que precisam. Então, quem tem um plano de saúde está ajuizando, porque também os planos de saúde, infelizmente, não estão atendendo a quantidade necessária. Então, nós mães precisávamos primeiro que tivesse um protocolo
Então, eu tenho o diagnóstico, o que eu vou fazer? Já tem uma informação que seja veiculada pela Secretaria de Saúde, que você então vai procurar este espaço, esse espaço, esse espaço. Nós não temos. Não tem nada disso. Não temos. No caso de Dom mesmo. Dom foi quando eu descobri também aquela coisa. E agora, o que eu vou fazer? Aí vai no neuro fala, olha, ele tem que fazer essas e essas terapias, porque fechou o diagnóstico de Dom bem precoce. E aí eu fui em busca das terapias. E aí justamente o plano, que no caso da Unimed, não tinha os profissionais, tinha que ficar na lista de espera. E para eu não perder, porque a neuro fala, né, a gente tem que começar ontem. A gente fica naquele desespero, porque a gente fala, e agora? Ele não vai falar, meu Deus, ele tem que começar. Ele não vai falar por minha causa. Por minha causa, porque é isso que a mãe em casa pensa. A mãe pensa de um autista, da mãe, qualquer que seja qualquer a deficiência, a mãe sempre vai falar, meu Deus, por minha causa, minha culpa. Ele não está fazendo isso ou aquilo. Por minha causa, ele não está rendendo, né? Justamente. E aí a gente vai em busca da família, a gente vai procurar os profissionais, a gente primeiro fica nas listas de espera, mesmo os particulares, aqui em Cuiabá é assim, coloca na lista, e quando chega essa, vai atender o Dom, a secretária liga, aí você fala assim, quanto que é a sessão? Digamos, é 150, 4 vezes no mês, R$600. Aí você vai juntar, vai falar pra tia ajudar, vai juntar todo mundo dinheiro, vem família. E para quem não tem família? E para quem não tem família? Então, dão por vários de profissional. De uma terapia. Se você disse que 3 várias são prioridades. Justamente. Você imagina quanto uma mãe vai gastar por mês. Quanto a mãe vai gastar. Hoje eu não consigo pagar todas as terapias do Dom, então eu também entrei com a liminar para que o plano de saúde avalie isso, porque já que não oferece as terapias que ele tem necessidade, eu não tenho condições de pagar todas, porque agora já está numa fase que ele precisa do esporte também, e o esporte também é caro, né? Uma natação hoje, um judô, um karatê é R$250 em média, mas você tem que levar, você tem que buscar, você tem que parar de trabalhar. Tempo. O kimono, muitas mães são muitas coisas. Não tem nem essa possibilidade de oferecer o mínimo do mínimo, porque a mãe de um autista tem uma dificuldade grande em trabalhar fora. E essa criança fica como? Essa criança que a mãe não consegue fica ajudar? Fica sem atendimento, fica assistência. Às vezes consegue uma vez por mês, às vezes 2 vezes. Aí ele vai demorar mais para falar. Né? E o governo, o poder público, o governo não entende que isso não é um gasto. Nós conversamos há pouco com o governador, com a primeira-dama, e mostramos para eles que não é um gasto, é um investimento. Hoje você investe nessa criança para que mais tarde ele não precise da muleta do governo. Ele não vai precisar de um suporte, ele não vai precisar de uma aposentadoria, entre aspas, um BPC, um LOAS, né? Que é um programa do governo federal para que a pessoa tenha ao menos o mínimo para viver. Ele não vai precisar disso na vida adulta. Você investindo nele hoje, ele tem condições de ser um profissional e contribuir com o Estado. Eu conheço muitos que já estão contribuindo. Muitos. Se todo o trabalho que eu fiz com a minha filha, que tinha o diagnóstico de dislexia, fez com que ela chegasse hoje na universidade, na mesma idade que os jovens da idade dela, ela não vai precisar da muleta do governo. Daqui a pouco ela será uma profissional, ela estará trabalhando e contribuindo com o Estado. Mas o que foi definido nessa reunião com a primeira-dama e com o governador? Vários pontos foram definidos, até anotei, porque são muitos pontos que nos foi prometido. Tá andando? Então, a gente ainda não sabe a respeito, porque ainda não tem nem 30 dias, né? Mas ao menos sinalizar. A gente nunca viu essa sinalização de que os autistas existem, que eles estão enxergando. Isso começou, a visibilidade, eu estava na igreja e vi a primeira-dama, cheguei próximo, entreguei um cartãozinho da AMA com um bilhetinho atrás para que ela nos recebesse, para um segurança, o segurança levou até ela fez sinal que sim, e quando eles me ligaram, eu nem acreditei. A gente foi lá, sabe? Vocês estão tão desacreditadas, né? Alguns pais foram, eu no dia não estava com alguns problemas de saúde, não pude ir, mas alguns pais foram, e relatando para ela o que eles viviam, ela se comoveu. Ela se comoveu com a situação dos pais e ela prometeu que ia nos ajudar. E ela está tentando.
Então, bom. Tá ouvindo, bom. Tá sabe, nos se ouvindo, inteirando, só de né? nos ouvir já nos dá uma esperança Claro. de que esse estado pode ser um estado Que abraça essa causa, né? preparado para É. receber. Para receber, a sociedade precisa estar preparada para receber essas crianças, esses adolescentes e esses adultos, eles crescem. Eles crescem. O Dom E tem quando- 5 anos É, agora. hoje é. E a grande preocupação, Gisele, é isso. Nós somos mães, nós não somos eternas. Nós precisamos deixar nossos filhos encaminhados na vida. Onde você imagina que o Dom vai estar daqui 10 anos? Então, eu já imagino que ele vai estar terminando o segundo grau. Por exemplo, agora eu recebi da escola, vai ser a formatura dele do pré-2 esse ano. Então, ele já está terminando uma etapa. E agora eu já preocupo com a escola do ano que vem, para onde que ele vai, onde que eu vou procurar, onde que eu vou colocar o Dom. Então, e aí, cada início, aliás, cada final do ano é um é um estresse. É um estresse. Porque a gente para onde vai Sim, o Dom, o João, sim, o Pedro, o exatamente. Henrique. independente enfim, de você né? ter poder aquisitivo ou não. Já Porque falamos de o- menino aqui, vamos falar de nome de de menina também aqui, E né? como ele será acolhido? As meninas Como são será bem acolhido? menos, São né, bem do que os meninos. E aí a nossa preocupação é essa, como é que ele vai ser acolhido nessa escola nova, nessa sala nova, pelo cuidador dele. E aí então a primeira Entra a dama questão. também se preocupou com essa situação do bullying, do preconceito, e ela falou a todo momento que o Estado de Mato Grosso precisa combater o preconceito. E aí eu queria assim, falar de algumas medidas que eles então disseram que vão propiciar as pessoas com autismo. Vou pôr o óculos, gente? Sem o óculos para andar. Até agora, né? até agora ela conseguiu ficar sem óculos. A né? nossa preocupação, quando conversamos com a primeira-dama, era sobre a redução da carga horária dos trabalhadores. Vários trabalhadores que são das empresas governamentais, seja do Tribunal de Justiça, Educação, Saúde, eles têm uma redução na sua carga horária, né, por uma força de lei, para que ele possa cuidar do seu ente que não tem como se cuidar sozinho. Isso é fundamental para os pais de autistas, por isso nós estávamos falando aqui. Quantas terapias? Como é que eu, Helena, trabalhando o dia todo, vou conseguir fazer isso com Não minha filha? vai conseguir. Não vou. Então, vai. E essa ponto. redução dessa carga horária, neste momento, é mais do que importante. É urgente. É urgente. E muitos deles estão tendo essa negativa, nessa redução, e muitos estão perdendo esse benefício, porque o governo fez, então, uma contestação a essa lei. Ele queria saber quem são as pessoas, porque um autista não precisa, ele diz assim, de todos os familiares terem a redução. E não é isso que acontece. Para você ter essa redução, você passa por uma avaliação, né, por uma perícia médica e tudo mais. Então, nossa conversa principal com a primeira-dama era que garantisse esse direito. Então, tanto ela como o governador disse a nós que a lei foi reformulada, que vai ser aprovada e que vai, então, garantir esse direito. Isso nos aliviou muito, porque são muitos pais que estão nessa situação. Nós temos a lei Romeu Mion, que institui a carteirinha, né, a carteira de identificação do autista, e só que a gente ainda não sabia quem que ia fazer essa expedição, né? A Secretaria de Justiça, a Secretaria de Segurança Pública. Qual o direito que tem com essa carteirinha? Que direito dá autista? Toda e pessoa com acompanhante? deficiência, ela tem direito a entrar nos eventos culturais com a gratuidade. O Dom já tem a carteirinha? Importante. Esse é um assunto muito importante. Ele não tem ainda a da Romeu, ele tem a da AMA. Mas o que acontece, Gisele? Hoje, aqui em Cuiabá, pelo menos aqui em Cuiabá, nos últimos dias, inclusive, a gente está tendo muitos problemas com as crianças que estão indo até o shopping com as mães, nos cinemas, e qualquer cinema, de qualquer shopping, não vou nem falar o nome de um shopping específico, porque estão em todos os lugares esse problema. A mãe chega, apresenta a carteirinha, o cinema se nega a aceitar a carteirinha. A mãe mostra o laudo, não, também não. Mas, por quê? Porque existe em tramitação essa carteirinha Romeu Mion dessa lei, que ainda não está sendo feita, mas... Por exemplo, ninguém tem essa carteirinha ainda. Temos a da AMA, temos a da ONG Ação Azul, cada mãe tem uma. Mas, E aí, todas valem?
Eram pra A ser lei válidas. diz que sim. A lei que dá essa né? gratuidade diz que essa carteirinha teria validade. Mas como foi aprovada essa lei, né, intitulada Romeu Mion, que foi uma lei feita pela metade, infelizmente. Ela foi aprovada, foi sancionada, só que ninguém disse quem que vai fazer. Quem vai fazer essa carteirinha? É a Secretaria de Segurança Pública? É a Secretaria de Justiça? Ninguém sabe. É o CRAS. Então, a primeira-dama se comprometeu que os CRAS, que tem em todos os municípios, tem né, esse setor de referência e assistência social, vai emitir, até porque o governador quer saber quantos autistas tem no estado de Mato Grosso. E eles deram uma data, uma previsão? Eles deram um prazo de 30 dias, então eu acredito que esse mês de abril, agora, a gente já tenha, né, alguma boa notícia. Já estamos no mês de abril. Isso, mas até lá, quem está indo aí nos eventos ou cinemas, enfim, está tendo problemas todos os dias. Sim. Porque a gente tem os grupos, que nós mães, temos vários grupos de WhatsApp que a gente fica e a gente relata isso. Fui no cinema, não consegui, e você foi? O que aconteceu lá? Não aceitou meu laudo, não aceitou a carteirinha. Gente, ninguém vai pegar a criança para ir no cinema e chegar lá e falar, não. Sim. Agora, como que a gente vai convencer o nosso filho autista que não vai entrar mais no cinema naquele momento? Se você tem dinheiro, você paga. E Se quem você não tem você dinheiro? volta com o seu filho, Então, às assim, vezes tendo uma crise daquelas bem severa, porque ele saiu de casa preparado para aquele evento. Planejou aquilo. Então, assim, tem todo o cuidado da mãe com isso. E aí, às vezes, o profissional que está atendendo naquele lugar não tem o mínimo de informação e fala de uma forma muito ríspida com essa mãe, com esse filho. Isso gera um transtorno. Despreparados. Né? São Então, todos assim, despreparados. eu gostaria de pedir atenção aos gestores dos shoppings da cidade. Né? A gente, na verdade, a gente quer o melhor para os nossos filhos e eu acredito que o espaço de convivência é mútuo. Né? A criança está ali, por exemplo, eu utilizo do benefício de estacionar o veículo, mostro a carteirinha, nunca tive nenhum problema. Mas no cinema, como está tendo muitas pessoas desses últimos tempos agora, de uns 20 dias para cá, parece que está uma avalanche. Eles aceitavam só o laudo, né? A mãe chegava com o documento da criança e o laudo e eles aceitavam. Com essa lei, né, que foi publicada, então eles agora só aceitam se tiver a carteirinha, mas essa carteirinha ainda não existe. Então agora temos que bater duro aí, né? Sim, temos. Né? Temos que ir em busca de, não somente de boa vontade. Que bom que ela tem essa boa vontade, a primeira dama, né? Que ela se comoveu, que bom, mas a gente precisa de resultado. Ação, porque a gente vai precisar da carteirinha nova. Exatamente. O que mais temos aí? A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, tem mais alguma coisa? Sim. Então nós temos algumas outras ações que o governo vai fazer. Uma que a gente achou muito interessante é que eles vão criar um protocolo de atendimento em todos os órgãos do governo. Vão dar formação para que as pessoas possam receber a pessoa com deficiência com dignidade. Né? Isso que a gente mais luta é para que as pessoas tenham essa dignidade a ser recebidas. Chega uma pessoa deficiente auditivo e ele fica ali na recepção às vezes por horas e não consegue uma informação. Então as pessoas precisam se adequar à sociedade que está. Exatamente. Porque às vezes, por exemplo, se for uma mãe sozinha num órgão desse e a criança se demorar muito, aí não vai ter o atendimento, eles vão voltar, eles vão embora. Então, assim, é muito difícil, às vezes, sair de casa, não é toda mãe que tem um carro para sair, então ela depende, às vezes, de transporte público, do dinheiro, então, enfim, gente, é um transtorno geral. Aquele dia ali foi perdido, só que, às vezes, ela vai demorar meses para voltar ali. Não é fácil, assim, a empatia é o que deveria ser mais praticado nessa questão, porque o que acontece? Em uma fração de segundos, para uma família, se transforma em meses. Sim. Até conseguir se organizar de novo para fazer tudo aquilo, aí já perdeu o prazo. Mas se existisse, a empatia, com certeza nós não estaríamos da forma que estamos. Vocês não estariam aqui pedindo, né? Implorando, muitas vezes implorando. Então a empatia realmente ela não existe, né, Nayara? Eu te cortei, você estava falando alguma coisa? Estava falando que isso é importante até para essas crianças, porque a maioria dessas mães sai para esses lugares com essas crianças, que muitas têm sensibilidade, né, na audição, sensorial, fica em algum lugar que está agitado, que tem muito barulho. Então isso faz com que muda ela completamente a maneira dela, ela começa a ficar agitada, começa a ter algumas crises.
começa a se jogar no chão e a pessoa que está olhando nem está entendendo. Muitas vezes acaba julgando até a mãe, porque isso é uma fala muito recorrente. Nossa, a mãe não está dando educação para essa criança, ela está gritando aí e ninguém está fazendo nada, está fazendo birra, mas não está entendendo tudo que está acontecendo ali dentro dessa criança. Né? Então, assim, é muito difícil. Eu não sou mãe ainda, mas eu trabalho muito com criança autista e eu vejo toda essa rotina dessas mães, tudo que elas passam para estar na onde elas estão, tudo que elas passam para conseguir o que elas já conseguiram, que não é muita coisa, mas é uma luta tão grande para conseguir pouca coisa, né? E não é fácil. E essa luta diária, porque é diária. Não tem jeito de não ser todos os dias. É todos os dias, isso é para tudo, é para conseguir uma escola, é para estar ali orientando um professor, que a gente sabe que as escolas hoje não estão preparadas para estar recebendo. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o acompanhante, que a pessoa tem que ficar com a criança. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo. E a gente volta com a Eliane Fernandes, que é mãe do Jimmy, e o Jimmy. Então, sai de cena um pouquinho a Helena e a Nayara, depois do intervalo vem a Eliane e o Jimmy participar do programa e depois vocês voltam para cá que tem mais para conversar. Vamos pro intervalo e a gente volta já já. Restaurante Brás e Sabor, buffet Aquilo mais saudável de Cuiabá, espera por você de segunda a sexta. Comida caseira em ambiente agradável. O Brás e Sabor tem grande variedade entre frios e quentes, além, é claro, do melhor preço da capital. Todos os dias, churrasco na brasa. E quarta e sexta, o tradicional peixe assado cuiabano. Venha degustar essa delícia. Restaurante Brás e Sabor. Avenida Isaac Póvoas, 1366. Luxor Papéis preza sempre pela qualidade, sofisticação e, é claro, preço justo. Temos várias opções de texturas e estampas, ideal para seu ambiente ficar incrível. A Luxor também conta com persianas e cortinas que irão dar um toque de luxo à sua casa ou empresa. Faça um orçamento e fique deslumbrado com os nossos serviços. Luxor Papéis. Quem decora, conhece. E nós estamos de volta com o programa Gisele Almeida, hoje falando sobre o autismo, né? Quem perdeu a primeira parte aí pode ver hoje à noite na reprise do programa. Eu estou agora aqui com a Glauciele Oliveira, que continua no programa com a gente. A Eliane, tudo bom, Eliane? Nós já nos conhecíamos antes, né? Prazer em tê-la aqui comigo. Obrigada. E a Eliane é mãe do Jimmy, tudo bom, Jimmy? Sim. Então, a Eliane estava contando pra gente aqui no intervalo, eu já sabia, mas contando pra psicóloga Conta pra gente como foi o diagnóstico do Jimmy. O Jimmy, como um autista leve, Asperger, que fala cedo, anda cedo, tem todo um desenvolvimento normal, só tem o comprometimento social, né? Não foi diagnosticado porque
nenhum pediatra colocava. Então, o diagnóstico dele veio na adolescência, né? E, a princípio, a ideia era que ele tivesse um desenvolvimento normal, que fosse para a escola, que depois fosse para a faculdade, fosse ter uma vida independente. No caso do Jimmy, como muitos autistas, a maioria dos autistas tem o hiperfoco. O hiperfoco do Jimmy é um hiperfoco de difícil execução. Você quer ser o que, meu filho? Piloto de corrida de carros. Como piloto de corrida de carros, que a gente não tem uma faculdade, que a gente não tem uma formação, que é uma profissão mais difícil e de elite, né? Então, aí diante disso, tem plano B, meu filho? Não. Só quer ser piloto de carro. Hoje nós sabemos que, como a gente estava até falando no primeiro momento, que os diagnósticos eles acabam vindo muito tardio, mas com 2 anos agora, 2 anos atrás, né, a gente está vendo que está tendo a oportunidade de ter um diagnóstico mais cedo, né? E como você mesmo relatou, que o Jimmy foi na adolescência, né? Sim. Mas por que foi na adolescência? Porque ele parecia, as características, as coisas que ele fazia era como uma criança típica. Então ele falou cedo, falou na idade cronológica, né? Foi pra escola. Um menino muito inteligente, eu tive menino o prazer de inteligente. entrevistar o Jimmy, conversar mais, ele é muito inteligente. Mas a única coisa que via ali que era diferente era a questão da interação social. Isso é algo muito importante, né, da gente estar trazendo aqui para o programa, porque muitas pessoas me perguntam assim, mas a pessoa autista é aquela que fica com flap, só assim, ou balançando a cabeça? Não, nem todo autista, isso, né? Nem todo autista é isso, ou fica com ecolalia, que é repetindo uma palavra sempre, ou ecolalia tardia, né, que a gente diz hoje que é aquela criança que assistiu um filme ontem e aqui a gente está conversando de outra coisa, ela vem trazendo essa fala tardia de um contexto que ela viu semana passada. Não, às vezes a criança, ela está fazendo tudo normal, né, o normal que a gente fala da idade cronológica, né, ela está indo para a escola, ela está aprendendo, mas algo que é recorrente, que é algo assim crucial, é o hiperfoco. Isso todos eles têm um hiperfoco. Isso depende de cada uma dessas situação. crianças. A criança, criança. A minha fala é o adulto. Não é que ele vai crescer. Ele já cresceu. Já estão aí. Certo? Então, assim, e esse adulto eu quero falar o seguinte. Não da deficiência, porque o autismo é colocado como uma deficiência. Mas o autismo, ele tem características muito particulares, muito peculiares, que é a eficiência. Então, o hiperfoco, esse interesse restrito, esse aprofundamento é que tem que ser aproveitado e que nós temos muitas das invenções vindas de pessoas com este perfil, tá? Então, o autista, 70% dos autistas, se eu estiver enganada, mas foi o que eu... Tem comprometimento, tem déficit intelectual, mas 30% dos autistas tem QI normal para cima da média. E isso precisa ser aproveitado, né? No caso do Jimmy, quando veio o diagnóstico dele, veio por conta de eu ter lido este nome deste livro, Olhe nos Meus Olhos, e quando eu pesquisei, que na época tinha internet, né? Passado, na adolescência dele tinha a internet, eu tinha acesso. A minha preocupação foi trazer um especialista, foi levá-lo a um especialista, porque o autismo é novo, o autismo é muito desconhecido pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da educação. Então, quando foi o caso, quando eu tive essa suspeita de ser autista, foi procurar um profissional que tivesse experiência em autismo para poder dizer se sim ou se não, né? E
precisa-se que o autista adulto seja visto, seja tratado, tá? E seja aproveitado, né? Glau, como é que você vê a situação dessa mãe que está empenhada 100% todos os dias? Sim. Ela está hiper focada todos os dias. Sim, que é como a gente estava dizendo, que deixa a sua própria vida pessoal para estar ali mediante a vida do filho, em prol daquilo que ele tanto quer. E algo que ele quer que não tem uma faculdade disso. Porque se tivesse, ele falasse, eu quero ser um engenheiro, quero ser tal coisa, você vai lá falando, então bora, filho, vamos colocar você nisso, que eu tenho certeza que você vai se dar super bem nisso. Porque a criança, ou o adolescente, ou o adulto que ele tem o hiperfoco, ele se dá muito bem nisso. E como ela disse, eu conheço adultos hoje que está em cargo público muito bom, porque tinha hiperfoco de estudo, de ler, e que passou já em 4 concursos públicos. E toda vez que faz um concurso, passa de novo. Porque acaba o quê? É o hiperfoco. No caso dele... E no caso do Jimmy, como que fica? É difícil, Gisele? Não tem uma faculdade. Não tem uma faculdade? A dona Eliane não tem dinheiro. Não, e não tem uma faculdade disso. Ela não tem, exatamente, ela não tem o dinheiro para comprar um kart, para colocá-lo para correr, e nem no nosso estado tem ainda, não tem essa questão da corrida. Mas ela é tão grande assim. Não, mas tem, dinheiro, mas tem. Jimmy, o automobilismo é um esporte? É um esporte e é um esporte que o automobilismo não existe no Mato Grosso, mas o kartismo sim. Existe campeonato de kart, existem pistas de kart no estado. E no automobilismo a meritocracia é uma coisa, no automobilismo atual uma coisa muito ausente, é a meritocracia, porque o que importa é quem tiver dinheiro. Quem tiver dinheiro fica e quem não tiver não fica. Acabou, simples assim. O Jimmy tem total noção do que ele está falando, né? Sim, até porque ele falou que já tem algo, exato. Só que ele não tem a oportunidade de estar nisso. Porque precisa de condições financeiras para estar nisso. E tem a seguinte situação. Todo esse potencial desse autista, que pode começar até com autismo severo, até com aquele autismo que tem um atraso de fala, que tem um atraso de escrita, mas esse cérebro é diferente e pode até ser um savant, aquela capacidade incrível. Então, você tem um potencial muito grande. Porém, enquanto você está na infância, a criança, que você está naquela escola, que você está ainda no ensino médio, vão todos juntos. Foi o que aconteceu com o Jimmy. Ele veio, o ensino fundamental, concluiu o médio. Quando chegou a hora de tomar a decisão e tomar cada um rumo individual, aquele rumo que não é mais do pai e da mãe, que não é mais aquele rumo do conjunto, é a hora da dificuldade. E infelizmente, Gisele, nesse momento vem a grande dor da depressão dos nossos filhos. Porque daí nessa hora eles percebem que eles não se encaixam, eles percebem que eles não conversam como os outros conversam, eles percebem que eles não namoram como os outros namoram, eles percebem que eles não querem o curso ou não têm o mesmo desenvolvimento, principalmente social. Eles não têm. Então começa a haver um isolamento muito grande, né? O Jimmy tem veja bem, a Eliane, ela fala claramente perto do Jimmy. Sim. Né? A gente percebe que eu conheço algumas mães, a gente sabe disso, que falariam tudo isso longe, né? E ela fala tudo isso perto dele, para ele, né, Eliane? Sim, sim. Veja só, o Jimmy está aqui com um objetivo. Qual é seu objetivo, meu filho? Ser o primeiro piloto autista diagnosticado da história de muitos lugares. Pois quando eu entrar lá naquela pista, serei o primeiro diagnosticado que esteve ali. Quando eu estiver numa corrida, serei o primeiro diagnosticado que esteve ali. Isso aplicar-se
a campeonatos, a equipes e outras coisas. O primeiro que está ali sou eu. E só para resumir, para muita gente que não sabe, o automobilismo começa lá na infância, quando o piloto começa a deixar de estudar para correr de kart na infância. Eu sabia que meu pai não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro, mas quando meu pai passou a ter, porque houve uma época em que ele pôde pagar, eu disse para ele e ele disse-me não. E por essa razão não corri, só comecei muito tarde. E para encerrar, comecei agora, comprei meu kart agora, justamente porque lá atrás meu pai não quis dar para mim. Para o Jimmy estar aqui, tá? Eu vou dizer de uma maneira muito simples, assim como eu entendo. O autismo, para mim, eu encaro. Eu sou nutricionista, não sou psicóloga, não sou neurologista, não sou psiquiatra. O autismo é seja em qualquer grau, leve, moderado ou severo, ele vai ter um comprometimento social, obrigatoriamente, senão não é autista. Se não tiver comprometimento social, não é autista. Então, é como se nós temos a relação social, nós sorrimos, nós dizemos bom dia. Esta parte do social o autista não tem, o autista é lógica, tá? O autista ele não vê por que fazer isso, e eles muito comumente, a maioria tem uma hipersensibilidade ao som, à luz, à cor, a cheiro. Hoje o Jimmy está aqui, o autista está aqui na frente dessas luzes. Ele não está interessado no que eu estou falando, ele está interessado no objetivo fixo dele. O que precisar fazer, ele vai fazer. O que precisar fazer, ele vai fazer. Ele vai suportar luz, ele vai suportar falar de coisas que ele não quer, ele vai suportar, porque ele está aqui hiperfocado e ele não vai abrir mão disso. Não sou eu que quero que ele seja piloto, não é da minha escolha, mas é o que ele quer e não adianta, eu sou acusada de não ver outra coisa, de não explicar, de não ver uma outra forma. Não é verdade, não é verdade. Com o Jimmy, a saúde falhou, porque não identificou. A escola falhou, porque não identificou. E agora falha, porque não dá a condição. Então, é um esporte, o automobilismo é um esporte, o que ele quer é um esporte, esporte é saúde, esporte é vida. Tem sim como ter um patrocínio, até mesmo governamental, tem sim. Porque não essa capacidade toda, esse cérebro diferenciado, não pode ser negligenciado, pelo contrário, descartado. Né? E que tem capacidade, porque ele tem capacidade. Porque as pessoas olham como não tivesse capacidade. Não é a deficiência, é a eficiência. Ele tem capacidade. Bom, eu preciso encerrar o programa, eu preciso agora ir para um breve intervalo até para dar uma respirada, voltar com as meninas aqui para a gente poder encerrar o programa. Jimmy, eu agradeço a sua presença aqui. Bom, você sabe o quanto a gente torce por você, né? Verdade. Então, enquanto a gente puder estar fazendo algo para você, a gente vai estar fazendo, tá bom? E, Eliane, muito obrigada por ter vindo aqui, tá bom? Obrigada. Esse espaço, eu quero dizer que é muito importante, porque tem outros adultos que estão na condição do Jimmy. Você pode ser casada com um autista, você pode ter um funcionário autista, você pode ter um tio autista que tem um potencial e que não está sendo aproveitado. Agradeço. Agradeça, meu filho. Sim. Eu só queria dizer que a minha cabeça está mais abaixada por conta das luzes fortes que estão aqui. E obrigado por ter chamado-me aqui.
Restaurante Brás e Sabor, buffet Aquilo mais saudável de Cuiabá, espera por você de segunda a sexta. Comida caseira em ambiente agradável. O Brás e Sabor tem grande variedade entre frios e quentes, além, é claro, do melhor preço da capital. Todos os dias, churrasco na brasa. E quarta e sexta, o tradicional peixe assado cuiabano. Venha degustar essa delícia. Restaurante Brás e Sabor. Avenida Isaac Póvoas, 1366. E nós estamos de volta e agora eu continuo aqui, voltou aqui para o meu estúdio, a Helena, que é presidente da AMA, a Nayara Dondiamar e a Glau, que continua com a gente aqui. A gente quer finalizar esse programa falando sobre o acompanhante. Todo autista, ele tem acompanhante na escola? Nem todos. Nem todos. A lei prevê que ele tenha, e na verdade não um acompanhante, um assistente pedagógico, porque ele não precisa só de uma pessoa para o acompanhar, ele precisa de uma pessoa que o ajude a interagir. A deficiência dos nossos filhos é a interação social, eles são deficientes em interagir com os outros. E se ele não tiver alguém que o possibilite essa interação com o meio, ele não tem como aprender, né? Então ele precisa desse assistente. E nós estamos vendo tanto no mais complicado município de Cuiabá. Eles estão contratando as cuidadoras, são chamadas CADs, como se elas fossem cuidadoras de idoso. É para alimentar, é para dar banho, é para trocar, é para... É um robô? É um robô. Então, minha filha estuda em Várzea Grande e lá eu estou tendo um pouquinho mais de facilidade de diálogo. Não que as coisas estejam mil maravilhas, mas nós temos um pouquinho mais de diálogo com a Secretaria de Educação, está funcionando um pouquinho melhor. Mas em Cuiabá eles contrataram uma empresa terceirizada que está tratando essas meninas e meninos, a maioria mulheres, de uma forma desumana. E isso está refletindo, infelizmente, no cuidado com os nossos filhos. Na verdade, a gente não está falando de culpa, mas a culpa, né, aí, é de quem está cuidando ou é da pessoa que colocou essa pessoa lá para cuidar? Porque ela sabe como fazer isso? Ela sabe. Não, eles não tiveram. Foi vendida uma imagem para os gestores das escolas de que essa terceirização seria uma maravilha. Essas pessoas teriam uma formação mínima de 40 horas para trabalhar com essas crianças, e não só autistas, com outras deficiências. Não houve nada, não teve nada disso, eles foram para a escola sem preparo algum, eles estão com uma hora de trabalho estendida, extenuante. Tem cuidadora que está cuidando de até 3 crianças durante o dia. O salário salário... Mas 3 crianças? Sim. Durante o dia. As mesmas crianças? Não. De manhã ela fica, por exemplo, com um autista, à tarde ela que tem cuida... Um grau, à tarde ela cuida grau. De mais 2 outras crianças com deficiências diferentes. Sim. E isso tá sobre-humano. Isso reflete como é que ela vai ter disposição para trabalhar com uma criança autista que requer um cuidado muito maior,
Como eu disse lá no primeiro bloco, com toda a estrutura que tem dia que eu estou exausta, imagina essa funcionária que não tem a obrigação minha de mãe. Que não tem uma formação adequada. Não tem um suporte. Ela não tem culpa de nada, ela está ali para ajudar. Ela está ali. Mas ela não foi treinada, ela na verdade caiu de paraquedas. Sim. Não sabe o que está acontecendo. Né? A situação é essa. Então, essa empresa chegou e não está atendendo da maneira que precisa. A Secretaria de Educação precisa rever isso com urgência. Precisa, já que nós temos aí uma gestão humanizada, como a gente vê a propaganda a todo momento, né? Uma totalmente humanizada. Totalmente. Exatamente. Infelizmente não está tão humanizada assim. A Secretaria de Educação precisa rever isso. Tem mãe que já tem mais de um mês que não leva a criança para a escola porque não tem cuidador. Então a criança, as crianças têm direito na nossa legislação, né, que é a legislação maior, a nossa LDB, a 800 horas aulas e 200 dias letivos. Não é uma coisa ou outra, é a combinação disso, para que ele tenha um aprendizado. Agora, se tem um mês que ele está sem ir para a escola, porque ele não tem um cuidador, e esse cuidador está sendo orientado a ser um cuidador, simplesmente. Trocar uma fralda se precisar, dar comida na boca, levar ao banheiro, mas não é essa a função. Com certeza não. A função né, não. A função é de estimular e integrar essa criança no meio social. E de trabalhar essa autonomia dessa criança, né? Porque ela vai crescer, então ela vai ficar sempre dependente de alguém. Meninas, muita coisa aconteceu, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda para acontecer. E se nós não mexermos os pauzinhos, as coisas não irão para frente. Né? Então, se nós não tivéssemos esse espaço aqui na TV, no programa, para falar, eu acho que, na verdade, não sei se vai mudar alguma coisa, mas eu acho que a gente aos poucos vai fazendo com que a mudança aconteça. É preciso essa união, é preciso que a gente fale, que não tenhamos medo de falar, de cobrar, né? Eu nem sei mais o que dizer. A gente teve aqui, antes de vocês entrarem novamente, a mãe do Jimmy aqui. Eu me emocionei muito, porque é uma história muito forte a dela, né? Eu imagino quantas mães estão em casa agora nesse momento que assistiram aqui a Eliane falando sobre o Jimmy, né? A batalha dela no dia a dia. Essa mulher mata um leão por dia, na verdade. Acho que 2, né, Eliane? Você mata por dia, pelo amor de Deus, o que é isso? Deus é mais, né? Enfim, e aí a gente fica sem saber até o que falar, né? Depois de ouvir a Eliane e essas coisas todas. É bem assim, o discurso da Eliane serve para a gente entender que essa criança que está hoje com a CAD, que é o acompanhante, de uma forma não tão bem assistida, vai interferir em todo o processo dela. Porque ela não vai aprender como ela deveria aprender, e aí vai acontecer o quê? Vai ficar mais dependente da mãe, vai ficar mais tempo fazendo terapia e mais distante do sonho dessa criança. Essa criança tem um sonho, ela tem um hiperfoco para alguma coisa. Por exemplo, meu filho tem um hiperfoco que é formas. Ele constrói vários objetos, tudo dele é ligado à construção de formas. Então, eu não sei se ele vai ser um designer, se ele vai ser um engenheiro mecatrônico, alguma coisa ele vai ser ligado a formas. Mas a gente já está estimulando isso, buscando isso. E ele, graças a Deus, tem a assistência das acompanhantes na escola onde ele está. Uma pela manhã, uma à tarde, que são as mesmas do ano passado, porque eu pedi muito para que fosse, porque já estavam conhecendo o universo dele. Mas essas mães que hoje estão, assim, indo até os órgãos, por exemplo, no caso a Prefeitura de Cuiabá, é uma necessidade urgente. Essa secretaria não pode fechar as portas para essas mães. Essa terceirizada não está sendo bom, vamos rever, ou então vamos dar um treinamento para as acompanhantes que estão. Qual a ação? Nenhuma ação foi O que a gente pode fazer? A gente precisa ir até lá. Então a gente vai? Sim, nós precisamos. Então a gente vai. Eu acho que a gente precisa sentar com o secretário, mas não só com o secretário de Educação. Secretário de Educação, junto com o prefeito, chamar essa empresa, essa Conviva, e dizer para ela, olha, do jeito que está, não dá. Porque eu acho o seguinte, chega de falar. A gente né? tem um compromisso, a gente vai começar a falar isso. aqui.
A gente vai parar de falar e vamos partir para ação, então? Sim. Na verdade, vamos. Eu acho que é urgente. Vamos lá. É urgente, porque eu mesmo tenho uma vizinha no meu prédio que já tem um mês que o filho não vai para aula. Então a gente vai ter que mudar essa E realidade. até porque, né? Gisele, nós trabalhamos o quê? É multidisciplinar, certo? multidisciplinar. Nós trabalhamos o psicólogo em conjunto com a família, o fisioterapeuta, todos em conjunto. Se a escola não está trabalhando em conjunto, como que essa criança vai estar um lado que vai estar defasado? Funciona, né? Porque o maior tempo ela fica na escola. É o maior tempo dela, é um período que ela está ali, né? E a gente trabalha o quê? A autonomia dessa criança. Né? A gente traz os pais para trabalhar a autonomia, ensina como trabalhar essa autonomia e muitas das vezes quando nós vamos na escola, nós percebemos que a autonomia não está sendo trabalhada, pelo contrário, como ela acabou de dizer aqui, está sendo uma cuidadora. Só ali, se é para trocar fralda, é bom trocar fralda. Se ela está gritando na sala, vamos tirar ela da sala porque ela está gritando, está incomodando todo mundo. E aí você não está trabalhando a autonomia e não está trabalhando ela para que ela possa fazendo se envolver tudo com as errado. outras crianças. Pelo contrário, você está fazendo tirando ela e isolando E aí não ela adianta. ainda mais daquele convívio. E aí não adianta 20 horas de Denver, mais 4 de fono e TO, e mais tudo que a gente faz. Se ele passa 4 horas diárias na escola, Às vezes isolado. ocioso. Meninas, infelizmente nosso tempo acabou. Eu sei que, assim como a Cláudia falou, nós teríamos aqui Muita o dia coisa. inteiro para A falar gente sobre traz esse tanta assunto, coisa. porque é muita coisa. Mas eu acho que o que a gente tem que priorizar agora nesse momento, olhando para você, Glau, para você, Helena, para você, Nai, e para você, Eliane, é que a gente tem que ir em busca de respostas. Ação. A gente tem que ter essa resposta, a gente quer que as coisas comecem a acontecer. Já demorou demais, já cobramos demais, já falamos demais, chega uma hora que, o copo também transborda, né? E a gente não consegue mais. Então a gente vai agora começar a fazer diferente. Tá? Eu agradeço imensamente você, Glau, por estar aqui. Foi uma delícia essa roda de conversa aqui. Helena, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Eu nem pensei que fosse ficar tão gostoso assim, gente. Ficou melhor do que nós que agradecemos pela oportunidade, aqui. né? Porque é uma luta diária, uma luta que a gente está aí há muito tempo e a gente está num espaço para poder ser ouvida também, né? Claro. E aqui vendo essas mães que estão passando por isso, que tá ali o dia a dia delas, como é difícil. Eu sou um profissional que eu vejo essa luta, que a gente acolhe mãe, a gente chora junto com a mãe, abraça a mãe ali, porque é uma luta diária. Não é uma luta que hoje e amanhã você vai lutar Não, é toda hora você está lutando. Toda hora. É quando você acorda, é quando você dá o café da manhã pro seu filho, quando você está arrumando ele para ir para a escola ou para ir para terapia. 24 horas 24 por horas dia, de luta. não tem jeito. Como eu sempre falo, assim, para quem me pergunta, eu falo, a vida existe além do espectro. A gente precisa oferecer o melhor para os nossos filhos. Se eu ofereço o melhor para o meu filho, se eu conseguir algo para ele, eu vou conseguir algo para outros. Então não é uma mãe só lutando sozinha, ela sempre luta pensando nas outras mães. Claro. Então, Senão não fazia também sentido, né? É isso que é importante, é a representatividade. Se a gente vê hoje o Mion, o filho dele, tendo essa representatividade, é importante, porque ele é um famoso, tendo a representatividade. Com certeza. Então aqui em Cuiabá, quem são os filhos de autistas de alguém que é importante na cidade? O que ele está fazendo? Essa pessoa importante na cidade está colocando o filho assim, para que as pessoas conheçam ou esconde esse filho. Isso é importante a gente saber, porque as nossas referências são pessoas que a gente vê ou na mídia ou na sociedade. Então eu quero muito que meu filho se torne um profissional e que as pessoas falem, olha, ele é sim um médico, um especialista, um advogado, mas ele também é autista. Ele não é só autista. Ele não é autista e outras coisas. Justamente. Tudo isso. A vida dele é além do espectro. Então é isso. Obrigada. Temos que terminar o programa. Acho que passou até de uma hora. Vamos dar as mãos aqui, porque outras rodas de conversa acontecerão. Muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês de casa. Até a próxima. Até.